7 horas 31 minutos, 7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, meu bom dia especial ao Rio de Janeiro, minha cidade querida, amada, maravilhosa, de São Sebastião do Rio de Janeiro, passando um sufoco danado, mas há de ressurgir, há de recuperar sua maravilhosa vocação para ser uma cidade referência do país, cidade porta de entrada do turismo internacional. Enfim, olha, viva o Rio de Janeiro, viva Porto Alegre, viva Curitiba, São Paulo, bom dia Vitória, bom dia Salvador, Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, Fortaleza, daqui a pouco, quando? Amanhã, né? Amanhã. Manaus, integrando a rede Band News FM de notícias. O Barão tá por lá ainda, né? Tá por lá, muita gente perguntando, cadê o Barão? Tá em Manaus. Tá em Manaus, e há um movimento aqui na redação pra ele não voltar. Não fala aí. É, Carla Bigato aqui no comando das carrapetas. Bom dia pra você, Carla Bigato. Bom dia, mas é muito cedo. Muito cedo. Quero que ele volte logo. Deixa eu mandar bom dia também pra Orlando, pra Tampa, nos Estados Unidos. Grande audiência da Brasil Radio em Orlando, em Tampa também. Nossos brazucas sempre antenados, mandando muita mensagem pra cá e também muitas mensagens pra cá. E também um bom dia especial ao nosso ouvinte Glauco dos Santos. Glauco ou Glaudson? E agora eu peguei Glaudson ou Glauco? Ele não assinou, o e-mail dele bota Glaudson. O que você acha que eu ponho? Acho que ele é filho do Glaudson. Ah, Glaudson, é o Glaudson mesmo. Mora na Austrália. Bom dia, Glaudson da Austrália, nosso ouvinte há muito tempo. Bom dia, Luiz Megali, com sua equipe no Café com o Jornal. Bom dia também ao nosso Rafael Colombo e ao Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes e o Band News TV e você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Minha gente, daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo, direto de Brasília, dando detalhes do andamento da semana política, mas enfim, evidentemente o noticiário todo vai ser dominado esta semana pela votação na próxima quarta-feira da segunda denúncia, a aceitabilidade da segunda denúncia de Temer pela Câmara dos Deputados. Segunda denúncia promovida pela Procuradoria-Geral da República, ainda na gestão do ex-procurador Rodrigo Janot. A primeira, como vocês lembram, foi arquivada por decisão com folga de votos na Câmara dos Deputados. E hoje discute-se mais se esta folga se repetirá, será ampliada ou será reduzida, mas o fato é que há um consenso entre os analistas, entre os políticos, entre os jornalistas, de que Temer também derrotará essa intenção aí da oposição de fazer andar esse processo contra ele, o que implicaria no afastamento do presidente da República por um período enquanto o processo é analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que a vitória de Temer parece assegurada em função de incontáveis manobras do balcão palaciano, distribuindo emendas, vantagens, projetos, portarias, tudo que foi possível fazer, inclusive promessas de verbas para o ano que vem. Estão chamando aí do clientelismo, da cooptação virtual, né? Tendo esgotado o caixa disponível para distribuir verbas para deputados e emendas e coisas que o valha, ele já promete verbas para o ano que vem. Então, o fato é que, em função disso, em boa parte, Temer derrotará essa denúncia, mas não apenas em função disso. A gente tem que olhar para esse cenário levando em conta dois fatores que são muito importantes. O primeiro deles é que a Câmara dos Deputados, que vai julgar Temer, tem uma base de apoio para o Planalto que é bastante significativa, mas também tem um contingente gigantesco, talvez bem maior do que a base de apoio, de gente que se vê projetada na situação do Temer em função de suspeitas e indícios igualmente comprometedores. Como é que vocês podem esperar que uma Câmara de Deputados, onde há um contingente bastante expressivo de parlamentares, principalmente entre suas lideranças, no foco, no alvo, na linha de tiro da Lava Jato e de outras investigações por corrupção, como é que vocês podem pretender que num ambiente de cavalheiros e damas constituídos desse perfil, possa haver uma votação contrária a alguém que se vê na mesmíssima situação? A Câmara vai
caminhar na direção de Temer, apoiando aí o arquivamento da denúncia, por conta das manobras, por conta das alianças sinceras, mas por conta também dessa identificação. É como se eles estivessem se olhando no espelho. E há um outro fator muito importante que é preciso ser levado em conta, que é o seguinte: qual a alternativa desse grupo político que é majoritário à saída de Temer? O que eles fariam? Colocariam Rodrigo Maia para montar um governo, para sair do zero, para tentar não sei o que? Isso num ano que, véspera de eleição, eleições chegando aí no ano que vem, etc. e tal. Então parece que Temer é visto, num sentido bastante amplo, como o menor dos males do ponto de vista desse grupo. E eu chego a arriscar, e aliás outros já disseram isso, que também para uma parte da oposição é melhor que Temer lá continue. O próprio PT vê a coisa dessa maneira. Fica fazendo discurso, oba-oba, subindo o tom, etc. e tal, mas não vamos ver o PT, suas mobilizações possíveis, seus grupos de atuação na rua e tal. Você vê que está todo mundo muito calmo, muito sossegado, esperando que essa página seja virada, e aí sim, para que o jogo comece a ser jogado nas regras mais ou menos convencionais, tendo como foco a eleição de 2018. O jogo já está sendo jogado em função disso, minha gente. E aí é importante que a gente arrume um pouco a cabeça, o tabuleiro do xadrez político na nossa cabeça, quando pouco para não dispersar energia, posts na internet, debates acalorados em torno de hipóteses que não vão se concretizar. Se me permitissem montar aqui um tabuleiro de xadrez bastante rápido do cenário político, e aí eu coloco a língua na guilhotina, estou aqui fazendo uma especulação, é o seguinte: o Temer vai conduzir aí aos trancos e barrancos, desse jeito que vem acontecendo até agora, seu governo até o último dia de seu mandato. Ele é que vai estar na presidência da República ao longo do processo eleitoral. As cláusulas pétreas de seu governo, que eram as reformas, aquelas que já passaram, a trabalhista, aí também enfrentando dificuldades para ser implementadas, juízes, fiscais e auditores, não sei o que, todo mundo dizendo que não vão, esses agentes públicos relacionados à área do trabalho, da justiça do trabalho, dizendo que não vão colocar em prática as decisões da reforma trabalhista. A reforma política foi aquela palhaçada que nós vimos. Resta agora a reforma da Previdência, a reforma tributária. Em relação às que ainda restam, podem esperar aí também nada que chegue nem perto dos projetos originais. Vem aí uma reforma da Previdência, muito provavelmente o governo Temer vai se empenhar em fazer alguma coisa que pelo menos salve o discurso do eu tentei, eu fiz o possível, eu aprovei a reforma possível. Fica para o próximo governo essa discussão mais aprofundada, se é que vai ter discussão mais aprofundada em torno da Previdência. E na reforma tributária, olha, essa talvez também uma mexidinha aqui, outra ali, mas também poucas possibilidades de acontecer qualquer coisa semelhante ao que se imaginou lá nos primeiros meses da atual gestão. Portanto, o tabuleiro é o seguinte: o Temer fica, as reformas não saem na dimensão pretendida originalmente, e 2018 está aí para ajustar a sociedade em torno de uma eleição que fatalmente recompõe forças políticas, legitima o sucessor, etc. e tal. Quem é esse sucessor? Essa é a grande incógnita, e eu volto com a língua para a guilhotina dizendo o seguinte: olha, acho que nós vamos assistir em 2018 mais do mesmo. Não espero o surgimento de um candidato com capa de super-homem. Não acredito no crescimento das candidaturas colocadas aí como salvadoras e tal, gênero Bolsonaro e outros. Não briguem comigo, é uma impressão que eu tenho. Acho que vai ficar nesse patamar aí. Não acredito que outros candidatos que estão colocados nas pesquisas num segundo patamar possam crescer significativamente, exceto uma figura, que é a figura que vier a representar o campo da centro-direita e da direita e tal. Aí estão disputando nesse campo ideológico basicamente o Dória, o Alckmin, quem mais? E por aí, termina por aí. E acho que no confronto entre Dória e Alckmin, está mais pro Alckmin do que pro Dória.
Primeiro que o Dória terá que matar seu criador dentro do partido que lhe pertence, que eu acho pouco provável. Depois porque o preço de ser prefeito de São Paulo não é um preço baixo e já vem sendo a fatura vem sendo apresentada ao Dória diariamente, o desgaste dele está medido já nas pesquisas. Depois o dono da máquina partidária do PSDB é o senhor Geraldo Alckmin, seus adversários diretos no jogo graúdo do tucanato foram abatidos pela Lava Jato, como Aécio Neves. O Serra sumiu do mapa. Cadê o Serra? Quem é que ouve falar do Serra? Sempre disseram que o Serra era um pouco fantasma e tal, ele agora assumiu esse papel mesmo, desapareceu no mapa. Então o Alckmin está nadando de braçada dentro do campo da centro-direita e eu acho que é dali que vai aflorar o candidato que vai para o segundo turno com o candidato da esquerda, centro-esquerda e tal. Quem será? O Lula. Se não for abatido pelo processo judicial, e não creio que será, teremos, portanto, em 2018, um confronto que reproduzirá o confronto histórico, clássico, da esquerda e da direita no Brasil, com centro-esquerda, centro-direita, os pedacinhos dos lados extremos de cada ponta do espectro e tal. E eu acho, olha, quem está achando que vem aí uma eleição com grandes nomes alterados, claro que tudo pode acontecer de repente, pode vir mais uma fita, mais uma gravação, pode surgir um Batman aí voando num Batmóvel, num bate-aéreo, qualquer coisa que valha, coisa que eu não acredito muito. Então acho que no meu xadrez, pelo menos, as peças estão colocadas com esse horizonte. O Temer fica, as reformas não saem de forma expressiva, a eleição de 2018 vai ser disputada pelos campos clássicos da centro-esquerda, centro-direita, direita, com os penduricalhos nos extremos de cada lado, com candidatos que representarão a estrutura de poder clássica nesses setores, ou seja, partidos consolidados, prefeituras, governos estaduais, história, biografia política, etc. e tal. E acho aqui, anotem a data aí para me cobrar na guilhotina mais à frente, que esses candidatos serão o Lula e o Alckmin. Aí vocês vão dizer, pô, mas passamos por tudo isso para chegarmos a 2018 com esse déjà vu, com essa repetição do velho, do óbvio, eu acho que minha gente, é isso mesmo. Bom, então nada melhora não, acho que tende a melhorar. Por quê? Seja qual for o vitorioso, o país que esse vencedor vai governar é outro. País completamente modificado em relação à última eleição e muito mais modificado em relação a todas as eleições anteriores. É um país vigilante, uma sociedade mais politizada, mais organizada para pressionar, para reclamar. É um país que a Lava Jato modificou parâmetros aí de tratamento das figuras da política e do poder em relação à cadeia, a processos, a denúncias e tudo mais. Se nós olharmos para o Brasil de 4 anos atrás e olharmos para o Brasil de hoje, o elenco de prisioneiros é inimaginável. É inimaginável. O elenco de réus já denunciados é inimaginável. Claro que resta ao Supremo Tribunal Federal cumprir o seu papel, julgar quem lá já está sob julgamento. Mas o fato é que este país, com a população mais mobilizada, mais consciente, mais politizada, mais articulada, mais atuante e tudo mais, é um país que não permitirá ao próximo presidente, seja ele qual for, repetir erros do passado, práticas do passado, suas ou de seus antecessores, ou inventar práticas novas que reproduzam aquele modelo de roubalheira, de afronta e tudo mais. Riscos há, evidente, pode-se cair em todos os campos aí de desvios na ideia de um projeto político que pretenda uma coisa mais radical e tal de um campo e de outro, mas eu acho que a esperança não é para ser posta porta afora. Temer fica, as reformas não saem e a eleição de 2018 reproduz a velha dicotomia centro-esquerda, centro-direita, os candidatos serão o Alckmin e o Lula e seja lá qual for o vitorioso, ele não poderá reproduzir o modelo de presidência que nós vimos até aqui, porque o país mudou. Ah, você está otimista? Não, eu não estou otimista. Eu estou esperançoso. Mas por quê? Qual é a diferença do otimista para o esperançoso? O otimista, Carla Bigato, ele entra na jaula de uma onça e acha que vai comer a onça.
Esse é o otimista. E o esperançoso? Bom, o esperançoso entra na mesma jaula da onça e acha que vai conseguir escapar da onça. Eu estou nesse segundo time. É melhor do que um pessimista, mas não chega a ser um otimista. Vamos ver o que o tempo vai confirmar. Vamos tocar o barco.